No ar, Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria. Faladoria que é gravada aqui no Estúdio 107. Então você que tem o seu projeto audiovisual, um podcast, procura a gente aí lá no Instagram do estúdio, tem o contato, você fala comigo, fala com a nossa equipe aqui e a gente realiza o que você idealiza. E hoje tenho a honra de receber aqui essa pessoa maravilhosa, Fúvia Médici. Olha que alegria, que visita maravilhosa que estou recebendo aqui hoje. Tudo bom contigo, Fúvia? Olá, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz, muito honrada, né? Porque também gravo o meu podcast aqui com você. Gente, ó, fica a dica aqui. Eu estou ótima. E a Fúvia veio aqui no nosso podcast, nossa Faladoria, eu gosto muito de falar sobre a carreira das pessoas. Eu convidei a Fúvia porque eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e conhecer um pouco da carreira dela. E é uma pessoa, assim, muito versátil. Eu achei uma carreira, assim, um exemplo a ser seguido, uma pessoa empreendedora. Porque você começou, Fúvia, na área da beleza, né? Exatamente. Na verdade, eu falo que eu comecei na barriga da minha mãe, tá? A minha mãe sempre teve salão, minha mãe se mexeu com moda. Então, minha mãe era versátil também, né? Tinha várias modalidades. E eu vim crescendo nesse mundo da beleza. E quando eu fiz 17 para 18, o que nós vamos escolher de faculdade? Falei, eu não quero mais nada da beleza. Fui para fonoaudiologia. Na verdade, eu queria ser médica, né? Mas na época não deu, então fui. Vamos na fonoaudiologia, que é mais ali onde eu consigo, exato. né? Na verdade, porque o meu objetivo era cuidar na época de crianças. Eu queria trabalhar com crianças. Sempre gostei muito e eu falei, bom, tenho dom para isso. Tanto que na época... Porque assim, eu falo, gente, com 17 anos, você sabe o que você quer ser? Não. É muito cedo, é muito difícil, né? E eu tive um exemplo um pouco dentro de casa também, que meus pais nunca deixaram de estudar. E eu lembro meu pai, na época, com 40 anos, fazendo segunda, terceira faculdade. Então, eu falei, poxa, não tem época, né? Engraçado que a minha segunda faculdade foi com 40 anos, só pra você ter uma ideia. E aí, eu nasci nesse mercado da beleza e falei, bom, vamos embora. Entrei, comecei bem, com 13 anos, trabalhando junto com a minha mãe ali. Ah, você já trabalhava no salão? Eu já. Tá? Minha primeira profissão, prestem atenção, pessoal, foi manicure e depilador, e design de sobrancelha. Aí eu fui, falei, bom, vou fazer a faculdade agora. Eu tinha vergonha do que eu fazia, tá, pessoal? Presta atenção. Tinha vergonha do que eu fazia, hoje eu falo que com a vivência, com o amadurecimento, eu sinto orgulho do que eu passei e do que eu aprendi, porque eu tinha dom para aquilo, né? Então, eu nunca tinha feito um curso de manicure, eu nunca tinha feito um curso de design de sobrancelha, eu fui começar a fazer um curso de depilação, que na época era depilação com cera, eu tinha que aprender a técnica da depilação, tá? E aí eu fui desenvolvendo. Então, para a faculdade, por exemplo, na faculdade eu atendia todas as minhas amigas da faculdade e a minha mãe pagava a mensalidade, ajudava meu pai nessa parte. E aí, consequentemente, minha mãe parou um tempo também, né? Eu acabei pegando as clientes que já eram a nossa, né? Minha mãe acabou fechando o salão e eu fiquei atendendo muito a domicílio. Fui fazendo a faculdade e ajudando essa parte do financeiro ali, mas eu não só fazia isso, como eu vendia roupa, eu vendia cosmético, eu vendia lingerie, eu fazia um pouco de tudo. Quando eu me formei em fonoaudiologia, Pedro, meu pai falou assim, e agora? Eu falei, pai, umas amigas vão montar um consultório. Legal. Você me ajuda? Aí eu montei com uma nutricionista e uma psicóloga. Legal. Aí eu falei, bom, vou largar a fonoaudiologia, só que eu sou de Araraquara, interior. Você vai largar a fonoaudiologia ou vai largar a estética, beleza, né? Aí, lá em Araraquara, o mercado da saúde é bem complicado. Então, se você não tiver um médico junto à fonoaudióloga, eu não conseguiria atender, não conseguiria crescer. Mas mesmo assim, a gente foi tentando, eu fiquei 5 anos com esse consultório. Quando eu estava 8 meses com o consultório aberto pós-formada, eu falei, eu vou fazer estética. Não quero, meu dom é estética. Minhas clientes falavam... Mas isso por decisão própria. Vocação. Não que você falou assim, não tô ganhando dinheiro aqui, vou voltar pra estética. Eu não estava, tá? Não estava. Eu atendia as minhas pacientes de estética, né? Na parte que eu sabia fazer naquele momento. E aí, quando eu montei o consultório, eu achei que ia ser um boom. Tá, só que todo começo é difícil, né? Então, eu tinha ali meus 22 anos. Então, eu era muito jovem. E aí, consequentemente, o que eu fiz? Eu fui fazer o curso de estética.
Na época tinha Mas dois. a sua motivação pra sair da fonoaudiologia e voltar pra estética... Eu não saí. Eu Você fiquei não com o saiu. consultório e fui pra estética. Fui estudar estética. Na época tinha duas escolas. Uma que era a Valmari. A Valmari era uma escola técnica, mas que Tá. você fazia por módulos. E o outro era o Senac. O Senac eu tinha que fazer mais 2 anos. Falei, eu acabei de sair da faculdade. Eu não vou ficar 2 anos pra poder atender. Eu queria dinheiro. Eu Sim, preciso tá. trabalhar. Tá. Aí eu fui fazer a Valmari. No que eu saí, como eu já tinha uma carteira de cliente, a minha agenda, eu fiz primeiro curso de drenagem linfática, fiz limpeza de pele, a minha agenda lotou. Lotou, porque eu já tinha uma quantidade de cliente. Aí eu senti um prazer em estar ali cuidando, porque meu objetivo sempre foi cuidar do outro, né? Uhum. Eu falo que no decorrer da minha vivência na beleza, na estética, eu não tinha só a necessidade de deixar o tratamento tipo de uma mancha, de uma celulite, nada disso. O meu era um cuidado, era além, entendeu? Era como se fosse uma terapia. Minhas clientes falavam assim, ó, eu venho na segunda terapia, sabe, da semana. Mas era bem isso. E aí, Pedro, o que aconteceu? Fiquei com o consultório aberto ainda mais 5 anos. Tá. 5 anos. Só que eu fui em 2 anos convidada para dar aula num curso técnico desta escola que eu tinha me formado. Aí de você já estética. começou como professora. Isso. Já, tem outra Aí, profissão aí no meio. Por quê? Para ser professora dessa empresa, precisava ter uma formação na área da saúde. Então, para você ver como me serviu. Olha que interessante. Eu era formada em fonoaudiologia, entendia tudo de anatomia e fisiologia, cabeça e pescoço. Então, já era um diferencial para eu entrar como professora, né? E, claro, precisei estudar bastante, me dedicar mais ainda, porque eu trabalhava toda a parte... Mas, além de você ter a formação, eu imagino que isso foi uma condição para você ser professora, mas o seu talento como uma profissional da beleza... Já destacava. Já destacou, porque você já tinha, pega essa aluna aí e põe ela para ser professora. Exato. E foi muito legal isso, porque assim, as donas dessa franquia na época lá no interior, né? Ela olhou e falou assim, Fúvia, você tem tudo pra dar certo com a gente. Porque eu era comunicativa, eu já atendia, eu já tinha meu jeito de trabalhar com as pessoas, né? E isso só motivou, claro, a estar ali. Mas eu precisei passar numa prova, eu fiquei 40 dias, que eu era de Araraquara, 40 dias aqui em São Paulo, fazendo treinamento pra ver se eu era aprovada pra ser a professora do curso. E fui. Não foi um negócio assim que... Não, gente, não. Vem aqui. Não, olha que loucura. Eu, na época, nunca tinha vindo sozinha para São Paulo. Eu vim com mais 2 professoras do interior, não da minha cidade. Fiquei aqui 40 dias num hotel, que era no Ibirapuera, né? Então, eu fiquei perto ali na 9 de julho e eu tinha que todo dia pegar ônibus. Aprendi essa vivência louca de São Paulo, que é completamente diferente do interior. No interior tinha meu carro, 10 minutos eu tava em qualquer lugar. O interior é outra vida, é um negócio tranquilo. Exato. Você conhece as pessoas. Exato. Só que você acredita que eu tinha uma necessidade tão grande de crescimento e que ali eu sentia que eu não ia crescer o que eu gostaria. Foi muito louco. E eu falo que Deus vai encaixando as peças, né? Quando a gente é jovem, a gente não entende. Depois aquilo vai se movendo. E foi tão legal que quando eu vim pra cá, eu conheci muita gente. Nessa de conhecer todos os professores, os diretoria, eu fiz amizade com todo mundo. Eu acabei ficando também meio que amiga delas, no sentido assim, gostaram do meu trabalho. Só que passei por muitas provações, é muito louco, né? Eu lembro logo que eu mudei para São Paulo, que eu fui convidada para vir para a Matriz para dar aula, fiquei 2 anos e meio em Araraquara dando aula, nessa franquia, nessa unidade da franqueadora. A coordenadora de São Paulo me convidou para vir para cá, porque eu já estava, né, me destacando ali. Mas assim, eu tinha olheiros vendo se eu fazia uma boa aula. Tá? Então, então, você sabia que tinha os olheiros? Eu não sabia, mas olha que engraçado. Eu vi uma aluna minha vindo me contar que foram questionar ela como era a minha aula. Tá. E as minhas alunas desciam muito radiante. Ela é maravilhosa. E eu tenho alunas até hoje que me seguem aqui de São Paulo, do interior, que vêm relatar. Por quê, Pedro? O que eu tinha de diferente? Não era mais a melhor professora, a mais inteligente, não é isso. Mas como eu já atendia, eu já tinha prática, é muito mais fácil você ensinar quando você tem a prática. Porque assim, eu tive professores, por exemplo, na faculdade de fonoaudiologia. Eu tinha uma que era a pós da top da top. Tá. Ela não sabia transmitir o que ela sabia. Então, assim... Eu tive professores assim. Então, eu acho que, assim, a gente tem uma dificuldade, Pedro, quando não consegue transmitir. Às vezes a pessoa é a maior crânio, só que é só pra ela. E às vezes a gente nem tem tanta essa capacidade, mas na desenvoltura, né?
Porque, Você. querendo ou não, você vai pegando habilidade. É a mesma Sim. coisa colocar um microfone na sua frente. Coloca a pessoa que não sabe falar. Ela vai se evoluir? Não vai, entendeu? E aí, dessa circunstância toda, vim em São Paulo, me destaquei bastante aqui. Só que eu queria mais. 6 meses, uma aluna virou pra mim e falou assim, eu tava procurando, queria ganhar mais, tal, porque, lógico, eu saí do meu porto seguro, que eu ganhava bem lá, de repente vim pra cá não ganhando tudo aquilo, porque salário de professor, vocês sabem como é que é. Tem isso também, né? Tem isso, passei uns perrengues, primeiro mês, sabe quanto eu ganhei, Pedro? R$300, quase infartei. Que ano que foi isso? Só pra gente ter uma 2010. noção de quanto... 2010, mas ó, o que aconteceu? É porque R$300 lá no começo do Plano Real valia um bom dinheiro, né? Não, não valia nada. Em 2010, nada. 300 Imagina, reais. R$300 em São Paulo não pagava minha passagem. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei lá em Araraquara, 2 anos e meio dando aula. Conheci o meu marido, que era meu namorado na época. Vim para uma feira, porque ele começou a trabalhar aqui em São Paulo. Ele falava, eu não quero ir embora, agora que eu conheci você. Eu falei, vai que eu quero ir embora daqui. Em 6 meses, eu fui convidada para dar aula aqui em São Paulo, que eu tava namorando com ele. Eu falei, me dá 2 meses, né, para o pessoal de Araraquara arrumar alguém para ficar no meu lugar, eu treinar essa pessoa passar também pelo treinamento da matriz. E aí tudo aconteceu. Em novembro de 2010, eu mudei para São Paulo. 30 de novembro de 2010, eu mudei para São Paulo. Já assumi as aulas aqui. Como eu falei para vocês, em janeiro eu recebi R$300. Fiquei bem feliz, mas tudo bem, foi ótimo, porque eu ganhei muito mais dinheiro depois, tá? E se eu não tivesse aceito, Pedro, é isso que a gente fala, né? O medo, às vezes a gente Mas você sabe que você tá falando isso daí? Eu trabalhei um tempo como produtor num programa de TV e ganhando 1/3 do que eu ganhava como cinegrafista. Exato. Eu já era cinegrafista, aí eu fui fazer a faculdade de rádio e TV. A faculdade de rádio e TV abriu um pouco a minha mente para fazer outras coisas dentro do audiovisual. E uma experiência que eu queria ter era ser produtor. Olha. Aí eu pedi para a apresentadora do programa se eu poderia fazer a produção do programa dela. Ela falou, o que eu posso te pagar é X. E era 1/3 do que eu ganhava como cinegrafista. E eu, mesmo assim, eu deixei de ser cinegrafista, fui trabalhar como produtor, porque eu precisava daquela experiência. Exato. Eu precisava viver aquilo para saber o que é ser um produtor. E, consequentemente, você ganhou uma bagagem Sim. e também visibilidade. Outras pessoas te vendo e vendo que outras coisas você fazia também, né? Então, eu falo assim, eu sempre fui uma louca de negócios, né? Então, assim, eu nunca tive medo de empreender. Então, eu sempre estava ali. E aí, o que aconteceu dessa situação? Quando eu estava ali dando aula, como eu fazia com muito amor aquilo, eu me dedicava muito às minhas alunas, um dia uma aluna virou para mim e falou assim, eu dava em 3 pontos em São Paulo. Imagina, a pessoa que não sabia dirigir em São Paulo, pegava ônibus e metrô, eu dava na aula época de... não tinha Uber na época, né? Porque o Uber hoje facilita Então, muito, você sabe né? que acho que não tinha, era Você falou, táxi só. 2010, né? Você falou, eu pegava não... de vez em quando alguns táxis, mas ficava muito caro. Mas é outra, o táxi, além de ser caro, não tem a mesma praticidade de um Uber, né? Que você tá Não. na palma da mão ali. Exato. E aí, mas vou contar, tenho medo de andar de Uber, tá, gente? Olha a louca aqui, mas tudo bem. E aí, o que aconteceu? Eu dava aula de manhã no Ibirapuera, à tarde eu dava, às vezes, treinamento em Pinheiros e voltava à noite no Ibirapuera, bem pertinho. Aí queriam me jogar no Tatuapé. Eu cheguei um dia e de manhã no Ibirapuera, à tarde no Tatuapé e à noite pra dar aula às 7 da noite em Pinheiros. Eu falei, vocês querem me matar, né? A pessoa que só anda de ônibus de metrô. Porque é longe, Não, né? mas mesmo de carro é longe. É longe, Tá de carro também não daria, pior ainda. Aí consegui fidelizar só em 2 pontos, que era de manhã ia no Ibirapuera e à noite em Pinheiros, né? E à tarde eu dava workshop. Beleza. Em 6 meses, uma aluna sentada na minha frente olhou pra mim e falou assim, ela é minha amiga até hoje, o filho dela foi meu daminho de honra, porque a gente virou irmã, né? Ela virou e falou assim a mim, o dono da minha unidade tá vendendo. Eu queria que você comprasse desse jeito. Aí eu falei, meu Deus, ganhando nada. Como é que eu podia comprar uma unidade daquela franquia? Ela falou, conversa com ele, eu tenho certeza que vocês vão fazer negócio. Cotia. Piorou. Como é que eu sabia andar Cotia? Raposo Tavares. Pensa comigo. É longe. Aí eu fui conversar com ele e comprei a franquia. E foi um boom na minha carreira.
E isso falando ainda, depois da fonoaudiologia, eu queria ser propagandista médica. Você já tinha esquecido da fonoaudiologia. Fiz MBA em gestão de marcas e marketing, porque para entrar na área da propagandista, eu precisava de ter mais uma graduação. Tá estudando, na realidade. Tá. Aí aqui em São Paulo, comprei essa unidade, deu tudo certo. Falei, mas como é que eu vou pra Cotia? Não gostava de usar GPS, porque era um GPS louco, não era que nem o do celular hoje. Aí eu só falei pro meu marido assim, eu vou comprar. Como nós vamos fazer, eu não sei. Aí eu ia fazer empréstimo, no fim acabei conseguindo com familiares. Em 6 meses eu paguei esse empréstimo. Só que em 6 meses, Pedro, sem conhecer a região, sem conhecer ninguém, eu treinei essa menina para ficar comigo. Como era atender ao público, porque ela não teve nada de treinamento, ela não sabia nem o que eram os tratamentos da empresa, nem os produtos. E a gente tinha uma linha, acho que de mais de 300 ou 500 produtos na loja. Então, eu vendia consumidor final, profissional e dava aula. Na primeira semana que eu peguei a loja, eu lotei com 30 alunas na sala que caberia 15. Mas eu coloquei. E eu falei, Renata, me ajuda. Então, aí ela foi, me ajudou, tal. Dava atendimento e formava os profissionais. Nessa época, eu nem atendia mais. Essa época, eu só dava aula e fazia a venda dos produtos. E aí, o que aconteceu? Em 6 meses, eu fui um boom no faturamento, né? Tá. Até fiquei com destaque como maior faturamento em porcentagem da rede. Então, isso, assim, cresceu pra caramba. E aí, daí eu não parei, né, Pedro? Fui entendendo que era ser... Eu falo que é ali que eu aprendi o que era ser empresária. Empreendedora eu já era, né? Porque empreendedor é coisas distintas, né? O empreendedor, ele só tem aquela visão, tal. O empresário é o que realmente sabe a estratégia, sabe a gestão. E ali eu desenvolvi, porque ali eu tinha marketing, eu tinha contábil, eu tinha administrativo, eu tinha treinamento. Então, eu fui entendendo mais... O pouco que eu sabia, aquilo estourou. E foi fantástico. Só que a empresa foi começando a fechar, foi diminuir, não a minha, mas a operação da franqueadora. E eu queria engravidar. Eu falava, gente, eu demoro às vezes 4 horas para vir da minha casa aqui. Como é que eu engravido e venho na estrada sozinha? E aí eu decidi fechar. Aí eu decidi fechar depois de 3 anos de operação. Só que eu já tava com a ideia de montar uma marca minha. Ela fechou, mas não é já que tinha. Já estava com uma estratégia. Eu já tinha até o local que eu ia montar, a minha clínica de estética. Tá. E que eu já estava com um projeto na mão de transformá-la em franquia. Entendi. Aí montei a Cozumel Estética, que fiquei 10 anos, né? A gente tinha a nossa matriz ali na Frei Caneca. Durante os 7 primeiros anos, eu desenhei o projeto e contratei profissionais para me ajudar na consultoria e fazer o processo de formatação, que não é tão simples assim. As pessoas acham que pega um negócio e já coloca ele no ar. Não é assim. Tem faturamento, tem processos, tem toda uma estrutura por trás até você chegar. A primeira coisa que eu fiz quando eu criei a marca já foi fazer a identidade visual da marca, né? E registrar. Muito importante. De medo que alguém já roubasse a minha ideia. Às vezes a pessoa tem uma ideia, alguma coisa assim, e acha que, abre o Canva aí. Não. Contrate um profissional, gente, para fazer uma identidade visual para sua marca, para o seu projeto. Exato. É um investimento que vale a pena. E nem tô vendendo meu peixe porque eu não faço esse trabalho. Exato. A gente até tentou do FuviaCast, né? A gente não. Eu vou falar, Fuvia, a gente tem uma noção aqui, né? Estudei comunicação, então tem uma noção e tal, mas não é a minha especialidade. Exato. Mas vale a pena, é um investimento que vale a pena. Sim. Eu fiz todo um estudo e é engraçado porque, assim, as pessoas acham que só montar uma marca... O que aconteceu? Eu contratei uma empresa que ela vinha entender o que era o meu desejo, o que era a Cozumel na minha cabeça, para ela poder fazer um logo com aquilo. Eu adoro mar, sou apaixonada por mar, então a gente desenvolveu uma estratégia de onda, sabe? O estilo da cor, todas as minhas paredes eram de papel de parede com mar, então as clientes chegavam, eu queria que a pessoa tivesse a sensação de que ela não estava em São Paulo. Entendeu? Então, eu fiz um ambiente clean, um ambiente bem... Tinha uma das salas que, assim, ela entrava, já via como se fosse o mar aqui, a areia, sabe, do mar. Então, assim, era uma sensação diferente, era algo que, assim, eu era apaixonada por aquele lugar. Eu falo que foi meu primeiro filho, né? E daí, eu fiquei 10 anos nessa operação. No meio do percurso ali, eu ainda fui fazer biomedicina. Olha que louca. Eu falei, não, agora eu vou atuar com injetáveis, que começou a febre do botox, preenchimento. Sei. Falei, eu não vou contratar mais ninguém, né? Porque
ter negócios é maravilhoso. Só que a gente tem certos probleminhas, né, com funcionário, com equipe. Eu tive por um bom tempo uma equipe muito bacana, mas tem sempre alguém que quer voar. E eu acho que a pessoa tá certa, ela Sim. tem que voar, ela aprendeu, ela tá vendo que ela tem potencial de ir além. Ela não pode ser minha funcionária, ela tem que ser dona do negócio dela, entendeu? E tem aquele que quer rastejar, né? Exato. Não consegue. Por mais que você incentive, por mais que você ajude, por mais que você ensine, a pessoa não consegue desenvolver o trabalho, né? Exato. Mas tem uma coisa também muito, muito louca, Pedro, que eu acho que no seu mercado também tem, que as pessoas sofrem um pouco, vamos dizer assim, uma inveja, né? A pessoa, tipo assim, ela tá tendo tudo ali com você, ela não só fica satisfeita em você, porque eu sempre... Como é que eu posso dizer? Eu sempre incentivei as pessoas a aprenderem. Uhum. E depois eu sempre falava, gente, façam bem, porque amanhã é negócio de vocês. Tudo que vocês aprenderem aqui, vocês podem ter. E como eu fiz o processo de formatação de franquia, o meu desejo, na época, claro que não era o desejo delas, mas que se elas tivessem mentalidade, teria sido também, era que cada uma das minhas, da minha equipe, eu montasse uma sociedade com elas para elas serem donas de humanidade. Então, esse era o meu desejo. Por quê, Pedro? Eu sempre estudei grandes líderes, né? Então, donos de grandes empresas. E frequentei muitos eventos top, fiz cursos da BF Franchise, frequentava eventos que só ia... Grandes marcas. E aí, o que aconteceu? Eu vinha com uma cabeça diferenciada para aquele atendimento. Elas não, entendeu? Então, elas não tinham. Mas tá tudo bem. É aquela história da... Você quer ser rabo de... Ah, esqueci a expressão agora que fala... Você quer você quer seguir ou você quer ser seguido, né? Exato. O significado é esse, né? A pessoa às vezes quer, por exemplo, você está falando de estética, a pessoa, porque eu sou muito bom fazendo sobrancelha. Uhum. Então eu vou fazer 1000 sobrancelhas no mês e vou ganhar um salário X. Exato. Mas não é isso, Não. gente. Entender não é isso, né? Eu falo que, assim, se as pessoas entendessem o poder da parceria, né? Porque, assim, elas doam um trabalho dela e recebem por isso. Que foi o que aconteceu comigo. Eu, assim, praticamente sempre fui autônoma, tá? Então, eu sempre tive mente de liderança mesmo. E eu achei muito engraçado, até uma vez a minha equipe falou assim, a Fúvia não é nossa chefe, a Fúvia é nossa líder. Uhum. Porque, assim, eu não era... Lógico, eu tinha uns certos... como é que eu vou dizer assim? Chatices, vamos dizer assim, mas de corretagem, né? Tipo, gente, nós trabalhamos com hospital, a gente tem que ter higiene, a gente tem que ter alta performance para isso. Mas eu entendo a chatice. Por exemplo, quando você é chata comigo, Uhum. Pedro, não gostei de tal coisa. Eu tomo isso, na verdade, como uma ajuda. Uhum. Você entendeu? A É uma pessoa opção tem externa. a pessoa tem que entender que isso é para melhorar, não é assim uma coisa que tá te ofendendo. Não. Fala, escuta, você, olha, você precisa, sei lá, melhorar e tal. E ali, Pedro, pensa comigo, era uma clínica de estética. Uhum. A gente trabalhava, a gente até viu isso na pandemia, todo mundo lá falando de biossegurança. Eu sempre trabalhei, eu até tive uma consultoria que ele era especialista em gestão hospitalar. Então, eu trouxe muito isso. Então, eu era muito detalhista. Então, Sim. por exemplo, você já reparou em banheiro? Eu sou a pessoa que mais repara em banheiro. Por quê? A pessoa, quando entra na minha clínica, ela poderia ver a minha sala impecável. Mas ela foi no banheiro antes. Imagina se uma outra cliente entrou lá e acontecia de deixar alguma coisa lá. Entende? Então, assim... Eu tomava todo esse cuidado, então eu falava, cada da minha equipe, olha, gente, se uma cliente saiu, antes de entrar a próxima, vai no banheiro, olha a lixeira, olha a pia, aí como os nossos espelhos era grandão assim, aí eu falava assim, já passa um pano na pia e passa assim, sabe, pra tirar os pinguinhos do espelho, sabe quando são detalhes? E o cliente percebe. Sim. O cliente percebe, não adianta, tá? Então, aí a gente vai crescendo com isso, a gente vai estudando, a gente vai melhorando, a gente vai visitando. Eu fazia até cliente oculto dentro da clínica para realmente as pessoas olharem e me dar o feedback quando eu também não estava, né? Tudo isso para formar a franquia. E aí, 2019, eu lancei o projeto da franquia. Eu fechei feira, acho que umas 8 feiras em 2020. Em março, que ia começar as feiras, veio a pandemia. Essa pandemia derrubou muita gente, viu? E eu ainda fiquei trabalhando, eu fiquei nem 30 dias fechado,
né, que a gente não podia abrir, mas como eu era um prédio comercial e a área da saúde podia atender alguma coisa, eu limpava toda a clínica, deixava toda esterilizada, com álcool 70, água sanitária, luva, máscara, a gente comprou até aqueles, era um outro suporte, sabe? Na frente, assim, né? E as minhas clientes falavam, eu tô sem academia, eu preciso fazer massagem, tava todo mundo muito estressado. Aí, o que eu fiz? Comecei a fazer pacotes diferenciados para que eu vendesse, tivesse caixa, principalmente pagar as funcionárias, né? Entramos no plano ali do governo, mas enfim, foi uma loucura. E eu ainda continuava com a ideia. Eu tinha 3 modelos de franquia. Na pandemia, eu desenvolvi o 4º modelo. E no meio de toda essa loucura, depois quando a gente voltou, que podia mesmo, eu montei ainda com uma franqueada um quiosque no shopping. Foi o primeiro quiosque em estética. E ainda vendemos uma unidade em Guarulhos. Funcionou bem o quiosque no shopping? Ele ia funcionar muito bem, tá? Ele tava começando a pegar jeito, né? Só que aí eu precisei acabar, a sócia não queria mais ajudar a tocar, eu tava com 3 operações sozinha. Porque da última vez que eu tive notícia sobre isso, shopping já não é mais o que era antigamente, né? Ah, não é, mudou muito, né? Então eu peguei bem na época que tava voltando. Quando tava voltando, Pedro, eram 4 horas de shopping aberto. Aí depois 6. Só que qual que era a minha ideia? A minha ideia não era nem que aquele quiosque, ele faturasse milhões. Até porque eu consegui fazer um projeto de 77 mil reais. Porque eu recebi muito lead de até 100 mil. Aí eu ficava, gente, eu preciso desenvolver outra coisa, Porque a minha franquia era a partir de 150 mil. Até a mais cara, 370. E aí eu falava, eu preciso desenvolver outra coisa. E eu sou muito fã do Caíto Maia. Aí eu falei, quiosque. Tinha os quiosques de esmalteria, mas o meu era mais completo. O meu era esmalteria, quick massage, design de sobrancelha e limpeza de pele e tratamento de pele. Uma clínica de estética dentro do shopping, num quiosque. Exato, mas aí que tá. Por que escolher um shopping? Que tipo de shopping? Tem tudo isso, tem um estudo. Tinha que ser um público C e D. Porque o público A, B, ele quer uma clínica, ele quer um lugar fechado, ele não quer ficar exposto, entendeu? Então tem todo um estudo para tudo isso. E aí, assim, quando eu comecei, na verdade eu queria fazer com que a marca crescesse, ela se valorizasse. Aí a gente montou tava indo, se performando bem. Aí nós montamos um em Guarulhos e ainda eu montei um espaço itinerante na Riviera de São Lourenço. Lá, a gente fez um container, todo voltado para o mar também, com o nosso layout. A gente levou esmalteria, a gente levou designer e levou alguns tratamentos faciais, só que aí teve alguns críticos, né? Porque a pandemia, a pessoa vai ficar sem máscara. E aí, o que foi legal? Eu tinha dentro do container a esmalteria, uma cadeira para fazer massagem facial e designer, que era coisa rápida, porque tinha que ser coisa rápida. A pessoa tá num passeio, era um shopping itinerante que eles fazem neste final de ano. São 47 dias de shopping itinerante. E aí, eu coloquei cadeira quick massage pro lado de fora, coloquei fone de ouvido. Imagina, banda tocando, aquele monte de gente, a pessoa fazendo massagem com fone de ouvido, com aquela música zen. Não, foi muito engraçado. Aí eu falava, eu preciso de mais coisa para que as pessoas ainda me vejam. Fiz aquelas bexigona, Pedro, com a minha logomarca. Comprei todos os caninhos, assim, para dar para as crianças. A gente distribuía para as crianças. E todo mundo passando. E aí vinha, onde tem essa bexiga? E aí os pais iam conhecendo a gente, né? Então, assim, como disse um amigo, nossa, você tá fazendo coisas na pandemia. Eu falei, você conhece aquele ditado que uns choram e outros vendem lenço? Eu tô vendendo lenço. Então, eu tenho que dar a cara a tapa, né? Não, mas, assim, parabéns. Obrigada. Não, porque é fácil... Não é fácil você vender lenço. Não é fácil. Não é fácil. Eu mesmo na pandemia, eu já falei algumas vezes, minha vida andou de lado. Não consegui desenvolver nada. Exato. Apesar de que eu estava aqui pensando enquanto você estava contando a sua história, que antes da pandemia eu ganhava um dinheiro razoável fazendo foto e vídeo de casamento. E a pandemia parou com o casamento. Então talvez eu não tivesse tido essa virada de chave de montar um estúdio, de fazer podcast, se não fosse a pandemia. Que cresceu muito na pandemia, né? Exatamente. Eu falo que tudo tem os seus prós e contras. A gente tem que aprender a remar com o que a gente tem, né? Então,
nessa situação toda, eu sempre mesmo no fundo do poço, sabe, Pedro? Eu sempre vi o lado bom. Eu sempre tentava falar, não, mas eu vou fazer tal coisa. Eu lembro de clientes minha falando assim, sabia que eu tava assim, pós-pandemia, quebradaça, né? Todo mundo tava. Ela falou, não sei como você aguenta. E ainda, essa minha unidade matriz, eu tive uma sequência de cada funcionária pedir demissão em uma semana, porque elas viram que estavam atendendo a domicílio, estavam ganhando mais do que ficar só presa dentro da minha clínica. Porque não podia abrir nada, né? Na pandemia, e aí, né? Tinha que atender cliente escondido, né? Não, pensa, Pedro, eu atendi uma média de 1.000 a 1.500 clientes por mês. Que loucura que a gente viveu. Olha que a gente viveu. Né? Eu fui quando pôde atender realmente, eu fui para 80, 150 no máximo a gente chegou. Olha a diferença, a desproporção. Então, assim, você vê a desproporção também do faturamento, né? E aí não teve que empresário que não ficou louco. Mas ainda assim eu consegui remar. Só que em 2022, eu tive uma puxadinha de tapete. Acho que não tem quem passa por isso. E eu precisei fechar a empresa. Tá. Mas eu não estava preparada. Eu queria, mas eu não estava preparada, porque eu já estava cansada. Eu tive que voltar para atender. Mas a puxada de tapete dá uma derrubada no psicológico, não dá? Demais, gente, demais. O que eu fiz para merecer isso, né? É assim, é o que eu falei, Pedro. Eu tive coragem de contar ao mês passado, que eu tenho mais 2 negócios agora, né? Tá. Eu tenho a Hub de Negócios, que é um grupo de conexões de mulheres, onde eu criei para fazer um jantar, pra gente bater papo, porque eu estava num momento depressivo. E aí agora criamos o Fulvia Cast, né? Que é realmente para dar voz, para trazer essas mulheres que às vezes têm vergonha, ou até incentivar empresárias a aparecer na frente do vídeo, né? Porque assim, eu falo, o microfone te dá uma autoridade, né? Sim. E eu falo muito sobre posicionamento na minha rede social, eu falo, gente, vocês têm que voltar. Mas, quando aconteceu isso, dessa puxadinha de tapete final, eu já estava cansada, eu já não queria mais atender, eu já não estava fazendo aquilo com tanto amor, sabe? Tá. Eu atendia, falava, gente, eu tenho muito mais coisa para ficar presa fazendo uma massagem de 1 hora, sabe? Aí veio o mundo digital, né? Que eu já estava no digital, mas assim, não trabalhando no digital. Expunha a empresa, né? Expunha a franquia. Aí eu falei, vou montar uma mentoria para donos de clínica. Que era tudo que eu sabia, todo o meu processo, toda a minha vivência. E até foi isso que eu tive coragem de contar desse processo de meio que depressão, que eu acho que posso dizer que foi uma depressão que eu tive. Eu me anulei, eu me fechei, eu não vendi mais nada, não queria falar com mais ninguém, por quê? Crise de identidade. Crise de identidade porque fracassei. Eu sempre fui uma mulher forte, me sentia totalmente poderosa, mega empresária, sentava em qualquer mesa, falava de qualquer assunto, de qualquer negócio, ajudava outras amigas, outras empresárias com ideias, com insight, porque eu era, além de ser workaholic, eu era a louca de estudar e entender coisas e fazer acontecer. O que eu virei, Pedro? Trancado dentro de casa, tinha um escritório, na frente da câmera, a gente acha que tem muita gente assistindo, mas você é sozinha. Aquilo começou assim, tava fazendo o que eu amava, cuidar do meu marido, do meu filho, me dedicar à minha casa, mas não era eu, né? E aí, consequentemente, a identidade caiu. E aí, como ajudar outras pessoas se eu não tô bem? Foi aí que eu me apeguei a entender o que Deus queria me mostrar, né? Qual era o meu... Isso é importante na vida da gente. propósito de vida, né? Deus não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Então, a gente tem que entender, às vezes, que a gente quer ir para um lado, mas Deus não, meu filho, não é. O caminho é aqui, não é isso aí. E eu entendi realmente, assim, hoje venho cada vez mais entendendo o que Deus quer na minha vida, né? Tanto que eu sou uma pessoa cristã hoje e entendo o que Deus transformou. Ele não só me transformou, como Ele transformou meu marido, Ele transformou minha casa, Ele transformou a vida de pessoas que estão próximo de mim, entendeu? E eu percebo cada sementinha, né, que a gente consegue plantar em ajudar outro. Então, hoje, o meu real significado, eu falo que até mudei agora recentemente que eu não quero mentorar só donos de clínica. Na verdade, eu quero ajudar mulheres de vida real. Empresárias que passam por dificuldade, empresárias que são mães e esposa, que passam por um conflito em casa e às vezes não conseguem administrar no PJ. E aí você tem essa hub de mulheres, onde você faz isso. Exato.
Se quiser entrar em contato com você sobre essa hub de mulheres, A Hub põe lá, Gu. Conexões Não, que mas- inspiram. É que lá no seu, só tá o seu Instagram. Ah, tá. Mas se entrar no seu Instagram, põe lá, Gu. Se entrar no meu Instagram, você consegue ver a Hub e o FulviaCast também, tá? Tá lá, tá a apresentadora do Mas FulviaCast. fala também qual que é a... Conexões que inspiram, underline, agora eu não lembro, underline o ponto Não, tudo bem. network. Se entrar no doutora Fulvia Médici lá do Instagram... Ai, que vergonha, né, gente? vai achar. A gente faz tanto podcast. Peraí. Eu queria que todo entrevistado fosse igual a Fúvia. Eu não precisei perguntar nada. Ela contou tudo sozinha. Ó, gente, é conexões que inspiram .network. Esse é da Hub de Negócios, tá? E o FulviaCast é onde eu entrevisto, muito né? bacana esse trabalho que você faz. Porque quem acompanhar esse podcast aqui vai entender aonde você começou, quais os motivos te levaram hoje a fazer da sua vocação, da sua carreira, ajudar outras mulheres. Exatamente. Então, isso eu acho que é inspirador. Eu acho que as pessoas deviam se espelhar em você para fazer as coisas, né? Quando pensar em trabalho, porque a gente não é nada sozinho. Não. Então, quando você se une a outras pessoas para ajudar, essas pessoas te ajudam também. Exato. Tá? Inclusive, gente, quero fazer um agradecimento aqui em público, né? Porque, assim, o meu FulviaCast só saiu graças ao Pedro, tá? A insistência do Pedro. Porque, assim, ó, eu tinha um projeto de muitos anos, eu queria desenvolver isso. Coloquei no papel e falei, comecei a pesquisar local. Alguns me atenderam razoavelmente bem e, de repente, encontrei o Pedro me deu super atenção, explicou, falou, aí me mandou mensagem, e aí, Fúvia, vamos fazer, porque acho que você já tinha entrado na minha rede social, visto, assim, que eu tinha uma certa facilidade em falar e tal. Tinha tudo, só faltava o microfone e as câmeras. Exato, aí eu falei assim, ai, Pedro, eu vou pensar. Ele falou, não. Vem aqui que a gente grava o primeiro e depois você faz e a gente vai desenrolando. Então, assim, obrigada, viu, Pedro? Graças a você eu consegui fazer, realmente sair do papel. Porque é tão lindo, né, a gente colocar no papel, mas tem que colocar em prática, né? E nós estamos indo aí pro quarto episódio, né? Então... Muito bom podcast, parabéns. Ah, obrigada. Tá? E aí chegamos agora a falar do FulviaCast. Vocês que gostaram dessa história... Acompanha a Fúvia nas redes sociais dela, Instagram, a gente já mostrou aí, e acompanha também no FulviaCast, porque essas mulheres que ela ajuda, ela vai entrevistar aqui. Exatamente. Vai dar casos práticos, né? E tem muitos, não? Tem casos lindos aqui. Eu falo que... Aqui não, né? O estúdio é esse, mas o podcast é outro. Exato. Não, no FulviaCast, mas o estúdio é o do Pedro, tá, gente? Então, assim, eu acho que é legal isso da gente poder... essa parceria, que nem você falou, a gente abrir um leque e abrir as oportunidades. Eu acho que a gente nunca sabe quando vai precisar de uma pessoa, né? E a gente nem sempre ajuda aquele que realmente vai nos favorecer. Então... Não, aí é um ponto importante. Ajudar é ajudar. Falar por mim, quando eu ajudo alguém, eu não espero nada em troca. Eu ajudo porque... De coração mesmo. De coração. E muitas vezes a gente é surpreendido. Uhum. Muitas vezes aquela pessoa que a gente ajudou retribui uma coisa que a gente nem esperava, ou até outra pessoa vem, que é o mais comum, na verdade. Eu acredito que quando uma pessoa ela é bem intencionada, que a gente apoia, nem vamos dizer ajuda, que a gente apoia, só dela, ela, vamos dizer assim, né, Pedro, ela orar pela gente, sim, entendeu? Se ela querer o nosso bem, nem precisa saber orar por nós, mas ela querer o nosso bem, falar bem de nós, cara, aquilo flui, o ambiente flui, porque infelizmente no mercado da mulher, eu acredito que a gente tem muita inveja, entendeu? Eu não ia nem entrar nesse mérito da questão da inveja, mas isso aí foi você que falou, que se eu falar eu sou machista. Mas tem a questão da mulher não ser valorizada no mundo dos negócios. Entendeu? Você se posicionar como empresária é muito mais difícil para um homem se posicionar como empresário. Então, mais uma vez, parabéns por você ter conquistado essa posição que você conquistou e parabéns por você ajudar outras mulheres a conseguir chegar nessa posição que você chegou.
E eu acho que é isso, né? Faltou falar alguma coisa? Acho que eu falei demais, né, gente? Quer mandar um abraço pra alguém? Eu adorei, Pedro. Assim, eu acho que é super prazeroso conversar com pessoas também que têm essa sinergia, né? E que quer o bem de outras pessoas. Que, claro, você quer atrair clientes, mas quer entender o lado da pessoa, que eu acho que é além disso. E a gente tá aqui neste mundo é para ajudar, é para entender o outro e a gente tá aqui para se ajudar mesmo. E, gente, agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Pedro. E, gente, seguem lá nas redes sociais. Tá tudo aí para vocês. O Pedro já colocou, né, Pedro? Já. Tá tudo bonitinho. E vem pra cá. Vem gravar também o seu podcast, a sua aula. Tem muito mais coisa para fazer aqui ainda, gente. Obrigada, Pedro. Imagina, eu que agradeço. E agradeço você que ficou com a gente aqui até agora acompanhando esse podcast maravilhoso. Peço que me siga nas minhas redes sociais, Pedro Rodrigues Produtor, tanto Instagram quanto TikTok. E até a próxima. UCU View for Lotteria.